Início de setembro, dia 1º de setembro, um novo mês. Eu gosto quando meses começam. E ainda mais quando a gente consegue começar um mês que o primeiro dia cai no domingo. Que coisa boa, não é? Que coisa boa poder começar o mês, abrir esse mês novo com expectativa, colocando nossa vida diante do Senhor aqui nessa noite. E você poder orar e falar com Deus. Deus, me dê um setembro abençoado. Me dê um setembro diferente, uma coisa nova, um tempo de renovo na minha vida, na minha família. Você fez essa oração hoje já, pelo menos alguma vez? Sim ou não? Não, gente? Esse silêncio todo é que você não fez de jeito nenhum. Alguns fizeram, tem gente levantando a mão aí. Se não fez, até meia-noite é uma boa você fazer. Faça, gente. Lógico, não tem nada demais nisso não. Não estou falando que o dia 1º é um dia misticamente importante não, mas é simbólico. Você podia orar, quem sabe você não junta a sua família toda lá antes de dormir e fala, vamos orar, primeiro dia do mês, começamos com o Senhor, na igreja, com os irmãos, que Deus possa nos abençoar em setembro e que seja um mês cheio da graça do nosso Deus. Ore para que Deus te surpreenda, ore para que Deus coloque um fato novo na sua vida, ore para que o seu mês seja um pouquinho diferente do que talvez foi o mês de agosto. Talvez agosto tenha sido um mês difícil demais. Quem sabe o Senhor não pode te surpreender no mês de setembro. Quem sabe aquela oração que você já vem repetindo ela durante todo 2019, não será agora em setembro que o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida. A gente precisa crer no cuidado do Senhor, crer na bênção do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Pastor Milton já me adiantou. Temos um recado importante para dar hoje. Vamos fazer isso depois, no finalzinho. Antes nós vamos meditar a palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Também versículo 12 em diante. Começamos hoje com muita alegria uma pequena série de mensagens que vai nos conduzir todo o mês de setembro. Setembro são 5 domingos, portanto uma série de 5 reflexões na palavra do Senhor a respeito do tema que a gente já vem divulgando nas redes sociais da nossa igreja. E o nosso tema é a igreja que eu quero ser. Você pode falar comigo? A igreja que eu quero ser. Vamos melhorar um pouquinho, agora está ensaiado. A igreja que eu quero ser. Isso, esse é o nosso tema. Eu não quero falar com você nesse mês de setembro sobre a igreja que você quer ter. Nem quero falar sobre a igreja que você quer ver. Porque pensar na igreja que eu quero ter ou numa igreja que eu quero simplesmente ver, faz de mim um espectador de alguma coisa que está acontecendo e da qual eu não estou participando. Mas assim é muito fácil viver a vida da igreja. Essa é a famosa síndrome de comentarista de futebol. Já viu como é que comentarista funciona? O jogo já acabou, 2 tempos, pênalti, tudo quanto é substituição, uma loucura. Chega um comentarista e resume numa frase o jogo todo. É fácil, não foi ele que jogou. Eu acho extraordinário quando comentaristas de futebol, por exemplo, resumem uma má fase de um grande craque, dizendo, hoje ele não jogou nada. Hoje a situação foi assim, assado. E ele vai dar um script de como é que aquele craque não jogou e como se aquele craque tivesse levado em consideração tudo que ele está dizendo agora, depois do jogo, ele teria jogado de maneira esplêndida. Tem gente que às vezes vive a vida na igreja, na síndrome de comentarista de futebol. A gente comenta o jogo, mas a gente nunca veste a camisa para poder entrar no jogo e para viver a vida da igreja. Pastor Jeremias, um pastor da 8ª igreja, porque nós inclusive temos orado pela sua saúde, por um câncer, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele insiste em nos lembrar que a vida da igreja é sempre ao vivo. Não tem nada aqui que está gravado antes. Então, viver a vida da igreja, viver algo presente, intenso, real, com desafios, com acertos, com dificuldades, com momentos muito alegres, mas também momentos muito tristes, com momentos em que a gente jubila de alegria e de satisfação, mas momentos também que a gente chora com o coração amargurado e doloroso. Essa é a vida da igreja.
Porque a vida da igreja é assim, orgânica, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos membros do corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça, mas nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. E enquanto esse processo durar, nós vamos ter muitas dificuldades, mas graças a Deus, muitas alegrias no Senhor também. Isso é ser igreja. E então eu não quero pensar com você nesse mês de setembro sobre a igreja que você quer ter, mas sobre a igreja que você está disposto ou disposta a ser. Você está disposto a ser a igreja que você sonha? Porque só assim é possível a gente viver a vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor juntos. Quero convidar você com sua Bíblia aberta. Vamos ler a palavra do nosso Deus, pedir a Ele graça e instrução sobre o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Você pode repetir o versículo 18 comigo? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem ser menos dignos no corpo, a estes damos muito valor, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos ler o versículo 26 juntos. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Amém. Senhor Deus, obrigado porque nós somos um corpo em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós não somos apenas um clube. Nós não somos apenas uma agremiação de pessoas. Nós não somos apenas um ajuntamento em torno de um tema. Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos, ó Deus, a comunhão dos santos, dos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos o corpo de Jesus. E o Senhor é o nosso cabeça. Ajude, ó Deus, a que cada um de nós, como membros desse corpo, entenda o seu lugar, entenda o seu papel, e que não percamos, ó Deus, de vista a importância do nosso serviço diante do Senhor. Fala-nos, ó Deus, essa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, o problema que a gente tem diante de nós poderia ser definido como uma espécie de tendência na vida da igreja evangélica, em especial no Brasil. Isso tem se tornado mais forte a cada dia. Há um tipo novo de relacionamento com relação à fé. Porque hoje é muito comum nós percebemos as pessoas cultivarem a ideia ou acreditarem na possibilidade de que é possível não ser parte de uma igreja, mesmo que ainda eu continue a dizer que sou um professo. O que a gente começa a enxergar é essa ideia de que tem gente que pensa que é possível estar sem necessariamente ser. Acho interessante uma pesquisa
que foi realizado por dois pesquisadores chamados Renata Menezes e Faustino Teixeira. Eles escreveram um livro chamado Religiões em Movimento, fazendo uma análise do censo do ano 2010. E eles chegaram à seguinte conclusão, abre aspas, o universo de evangélicos não determinados, sem vínculo institucional, com múltipla pertença ou não determinados, de um pouco mais de 700 mil pessoas foram para mais de 8 milhões de pessoas. Isso é, de 3,8% dos evangélicos passaram para 23,9% destes, ou quase, em cada 4 evangélicos não se identifica com nenhuma instituição especificamente, fecha aspas. É surpreendente como esse fenômeno se tornou comum no nosso tempo. Uma espécie de tendência a admitir-se a ideia de que eu posso ser crente, eu posso dizer-me crente, eu posso dizer-me evangélico, eu posso dizer-me servo de Deus, mas não necessariamente eu preciso participar de uma igreja. Eu queria pensar com você a respeito desse dado estatístico, refletindo sobre como é que nasce essa postura no nosso coração, no coração das pessoas. Talvez a gente poderia arriscar dizendo de que essa postura de dizer-se cristão, mas não participar e fazer parte realmente de uma igreja, vendo o fato de que muitos têm compreendido de maneira errada de que é possível ou que nós deveríamos ter uma igreja, ao invés de sermos a igreja. Eu pensaria hipoteticamente aqui com você, na abertura dessa mensagem, que talvez isso seja fruto de uma mentalidade de consumismo religioso. Eu chamo de consumismo religioso essa postura de olhar para a adoração, de olhar para a vida da igreja, de olhar para o culto, de olhar para uma mensagem bíblica, como se isso fosse apenas um produto de consumo. Talvez as nossas mídias sociais, talvez os nossos youtubers tenham facilitado muito isso. Porque hoje é fácil alguém ficar em casa pela manhã num domingo e dizer assim, eu não vou à igreja porque a igreja é muito complicado. Eu não vou à igreja porque eu não gosto da escola dominical de lá. Eu não vou na igreja porque eu acho que os professores lá são fracos, então eu vou sentar aqui de manhã no domingo, vou passar um café, vou colocar meus pés para o ar, vou ligar o meu YouTube, vou escolher e selecionar um pregador ao meu gosto e vou assistir a minha escola bíblica dominical já está realizada. É uma espécie de Netflix gospel. Um consumismo religioso. Nessa perspectiva, você percebe que uma mensagem bíblica, então, perde o papel de ser uma orientação da palavra de Deus para um corpo, para a igreja, para a família, e passa a ser algo que eu consumo segundo os meus próprios interesses. Pastor que eu gosto, o tipo de pregação que eu gosto, a abordagem que eu gosto. Se o sermão começa e nos primeiros 5 minutos eu não estou convencido de que isso é bom, eu tiro, escolho outro. Vou pelos temas. O que eu estou sentindo hoje? Hoje eu quero algo mais forte. Hoje eu quero um negócio avivado. Então deixa eu achar uma mensagem aqui que começa com fogo, espírito, quebrantamento. Eu vou nessa hoje. Joga até na palavra-chave do YouTube. Mensagem sobre fogo. Talvez um dia acordo mais preocupado com finanças. Não, ando mal. Os investimentos estão falhando. As portas não se abrem. Hoje eu quero alguma coisa sobre finanças. O Deus da finança. Aprendendo a vencer financeiramente com a Bíblia. Joga lá no YouTube e vê se acha um bom sermão. Irmãos, não é errado nós ouvirmos mensagens bíblicas na internet. Pelo contrário, eu incentivo você. Faça isso, faça com frequência. Submeta a sua mente e o seu coração a boas mensagens. Faça isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com a mentalidade de consumismo religioso. Eu também imagino que talvez essa postura nasça no coração de muitos por causa de uma indiferença com relação à vida da igreja. Talvez como fruto dessa mentalidade de consumismo religioso, seja fácil para algumas pessoas, para algumas mentalidades contemporâneas, a ideia de que eu posso ir a um lugar, posso ir a esse prédio, a essa reunião que acontece na José Faria da Rocha 269, às 19 horas da noite, participar, consumir, usar esse momento, mas depois ir embora e não necessariamente me comprometer. Uma diferença.
Uma indiferença de saber como é que essa igreja se tornou essa igreja. A Igreja Presbiteriana do Eldorado tem 39 anos. Ela não começou ontem. E ela dependeu do esforço de muita gente para chegar até aqui. Muita gente. Sem contar, obviamente, com a poderosa graça de Deus sobre nós. Sem dizer sobre isso. Se não fosse o Senhor, não existiria. Terceiro, eu também penso que talvez essa postura advenha de um pensamento crítico. De pessoas que começam a se aproximar da igreja ou começam a olhar para a igreja agora como algo que eu preciso simplesmente avaliar, mas não necessariamente participar. Em quarto, eu tenho a impressão de que isso é fruto de uma compreensão errônea de que aqueles membros em destaque deveriam ser eles que deveriam conduzir a igreja. E talvez eu, que não tenha destaque, não tenha dons tão marcantes, não precise fazer nada. Eu tenho a impressão de que isso faz parte da mentalidade de muita gente. Mas qual é o contexto do texto que nós temos aqui diante de nós? O que eu e você podemos aprender com 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 12 em diante? Eu queria que você entendesse o contexto em que Paulo escreve essa carta, ou mais especificamente, o contexto em que esse texto nosso faz parte. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de manifestação de dons da graça de Deus, mas era uma igreja imatura. Era uma igreja que experimentava do Espírito de Deus, experimentava da palavra de Deus, experimentava da presença do Senhor, experimentava o crescimento e a graça do Senhor os abençoando, mas a igreja de Corinto era uma igreja imatura. Era uma igreja que lutava com partidarismo religioso. Era uma igreja que entre os irmãos haviam grupinhos de interesse, brigas, rixas, divisões. Essa era uma igreja cheia de lindas experiências com o poder de Deus, mas que enfrentava dolorosas divisões no seu meio. Essa era também uma igreja em que muitos, por causa do individualismo, deixavam de servir e de participar da vida da igreja, enquanto outros, dominadores, manipuladores, faziam tudo e não deixavam ninguém fazer. Percebe que o contexto dessa igreja era, de um lado, gente que se excluía da vida da igreja por achar que não tinha dons que pudessem servir, que pudessem ser necessários, que pudessem ser úteis para a igreja. E de outro lado, gente que dominava, que manipulava, que mandava e que não deixava ninguém mais trabalhar. A igreja de Corinto era uma igreja doente por causa disso. E assim como a igreja de Corinto, tem muitas igrejas doentes por aí por causa dos mesmos problemas. Igrejas não podem ter donos. Áreas da igreja não podem ter caciques que mandam naquilo. A igreja não pode ser circunscrita, limitada, dominada, dirigida, manipulada por grupos. Porque se a igreja permite isso no seu meio, ela adoece. Ela adoece. Ministérios não prosperam. A igreja não cresce devidamente. Uma igreja sadia precisa ser uma igreja porosa. É preciso ter espaço no nosso meio. É preciso ter espaço nos nossos ministérios para receber o diferente, para receber o de fora, para receber o novo membro, para receber quem chegou agora, para receber quem é diferente de nós. Porque senão a gente adoece. A gente perde a nossa fraqueza. E é exatamente nesse contexto que Paulo vai escrever tanto a respeito de unidade, em que Paulo vai escrever a respeito da igreja ser um corpo de Cristo. Paulo insiste que individual e coletivamente, eu e você e a igreja de Corinto somos o corpo de Cristo. Individual e coletivamente. Não apenas eu, no meu mundo, com as minhas ideias, sou o corpo de Cristo, mas eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Paulo insiste no fato de que eu e você somos chamados a compreender que a igreja, irmãos, não é esse prédio que nós usamos. A igreja não é nem sequer é a nossa reunião. A igreja somos eu e você. Essa é aquela hora boa para você falar amém.
Sem forçar a barra, claro. A igreja somos nós, irmãos. Somos nós, como corpo, como família. Não é esse prédio pode mudar. Ele já mudou. Essa igreja reunia lá na SEB. No milagre de Deus cabia todo mundo lá dentro. Só Deus explica isso. Que hoje a gente vai lá, a gente pensa, não cabe mais de 50. Na época tinha mais de 100. Como? Só Deus. Faz a mínima ideia, mas cabia. Mas mudou, o prédio está lá, não é mais nosso para esse fim. Mas agora para o nosso projeto de ação social, de evangelização, Casa de Samuel, SEB. Nós viemos para cá, mas talvez daqui uns dias isso que mude, passe por reforma, seja alterado. Mas embora o prédio mude, a igreja somos eu e você. Paulo está querendo convencer a igreja de Corinto e a palavra do Senhor nos convencer essa noite de que eu e você precisamos entender que igreja não é algo que a gente tem. Igreja não é um lugar que a gente frequenta. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Irmão, essa mensagem é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Porque se nós compreendemos isso, uma mudança extraordinária no nosso meio pode acontecer. Duas coisas importantes Paulo nos ensina nesse texto, eu queria chamar a sua atenção. A primeira base importante que Paulo nos ensina está no versículo de número 12. Paulo insiste aqui, no versículo de número 12, que Deus nos fez um só corpo. E nós somos um só corpo porque nós somos batizados em um mesmo Espírito. Nós somos um só corpo porque nós temos o mesmo batismo. Nós somos um só corpo porque nós somos um só povo em Jesus. Você foi batizado com o mesmo Espírito Santo da promessa que eu fui. E o irmão que está do seu lado também. E é por isso que nós somos um. É por isso que nós somos uma igreja. O Espírito que foi derramado no seu coração não é diferente do Espírito que foi derramado no meu coração. A unção que desceu sobre você não é diferente da unção que desceu sobre mim. Nós temos a mesma unção, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Cristo, o mesmo Deus e Pai. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que nós somos uma família. Ainda que tenhamos dons diferentes, talentos diferentes, qualidades diferentes, glória a Deus por isso, mas isso não nos faz separados. Isso só garante que nós somos um corpo em Jesus. Segunda verdade que eu queria que você guardasse desse texto logo de início, é o que Paulo nos ensina no versículo número 18. Que Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O que Paulo está dizendo para nós no versículo de número 18 é muito significativo, irmãos. Porque nós somos um corpo, mas nós somos membros do corpo e como membros somos diferentes uns dos outros em algum aspecto. Mas Deus, segundo a sua vontade e sua sabedoria, colocou cada um de nós dentro desse corpo. E cada um de nós tem um papel importante e significativo no corpo de Cristo Jesus. Eu não suporto a ideia de pensar que uma igreja possa se tornar, por causa de dons pastorais, uma igreja pastorcêntrica. Porque eu não tenho todos os dons da graça de Deus definitivamente. E eu creio que eu falo pelo pastor Milton que ele também não tem. Então a igreja não pode ser os meus dons. A igreja não pode ser o meu jeito. Não pode ser o seu jeito. Não pode ser só o jeito de um ou de outro. A igreja precisa ser a multiforme graça de Deus. Com o meu jeito, o seu jeito, o nosso jeito para a glória de Deus. Porque se for só o meu jeito, essa cara bolachuda não vai dar muito certo. Tem que ter a sua carinha também. Tem que ter o seu jeito. Tem que ter o seu dom. Tem que ter aquilo que é específico para você. Deus pode ter me dotado de dons específicos para cumprir o meu ministério, mas eu não consigo ter em mim mesmo todos os dons. Eu preciso de você, porque você tem dons que eu não tenho. E a igreja precisa disso, de mim, de você, dos nossos dons, todos a serviço do Senhor. A igreja não pode ser monocromática, irmãos. A igreja não pode ser só cinza, embora todo mundo esteja gostando de cinza hoje, não é? Pintando tudo de cinza, tudo virou monocromático. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja precisa ser a multiforme graça de Deus. Dons diferentes,
posturas diferentes, mentalidades diferentes, ideias diferentes. Essa é a igreja. O Senhor colocou cada um no corpo dessa forma. Agora a pergunta que eu faço a você é: por que nós temos tanta dificuldade de compreender isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de viver isso na prática? De viver isso no dia a dia da igreja? Por que no dia a dia, na prática, no cotidiano da igreja, nós acabamos negligenciando o fato de que nós somos um corpo com membros diferentes? Eu queria que você pensasse comigo 3 respostas a essa pergunta à luz desse texto. A primeira delas, a gente encontra no versículo 15 a 19. O versículo 15 a 19, ele resume para nós aquilo que alguém pode dizer a respeito da igreja. Não precisam de mim. E eu não tenho os dons necessários para servir na igreja. A igreja não precisa de mim, os meus dons não servem. Olha comigo o versículo 15 a 17, se não é isso. Se disser o pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Ou o versículo 16, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido, irmãos? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? A nossa dificuldade, às vezes, de compreender isso é porque nós pensamos que se nós não tivermos aquele dom específico, nós não temos lugar na igreja. Mas isso é enganoso, isso faz mal. Isso é enganoso, isso faz mal. Nós acabamos, de alguma forma, como evangélicos, preferindo alguns dons, enfatizando alguns dons, jogando holofote demais em alguns dons. A gente precisa mudar isso. Porque senão a gente pode começar a olhar para a igreja e pensar: eu não tenho esses dons, então se eu não tenho esse dom, é melhor não fazer nada. Existem tantas áreas na igreja que talvez você nem consiga imaginar. Tantas coisas simples, tantas coisas corriqueiras, como simplesmente servir, ajudar, estar presente, carregar, lavar, arrumar, colocar no lugar. Ainda que você não saiba exatamente qual é o seu dom, você pode servir. Pode servir. Segundo problema que nós enfrentamos, o erro que nós cometemos muitas das vezes de desprezarmos os diferentes dons. É o que nós encontramos no versículo de número 21. O versículo de número 21 diz: não podem os olhos dizer à mão, nós não precisamos de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, nós não precisamos de vós. Muitas das vezes nós somos impedidos de viver essa comunhão mais viva do corpo de Cristo, porque alguém começa a nutrir a ideia de que não precisa de ajuda, de que não precisa de auxílio. Não existe nenhum membro do corpo que consiga ser o corpo inteiro. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode por aí sair dizendo: porque eu não sou tal coisa, porque eu não tenho tal dom, então eu não sirvo. Mas também nós não podemos ter gente no nosso meio dizendo: fulano não devia servir aqui, não preciso. Fulano não podia servir aqui, não tá bom. Nossa igreja precisa ser uma igreja porosa. Ela precisa ser uma igreja espaçosa. Ela precisa ser uma igreja hospitaleira, para que Deus possa, no nosso meio, gerar espaço e derramar graça para o serviço do povo de Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Porque é a igreja que nós queremos ser e não é a igreja que nós queremos ter. Não é um grupo limitado e pequeno dentro da igreja que faz a igreja acontecer para um outro grupo poder assistir. Nós somos a igreja. Nós somos o povo do Senhor. Terceira resposta a essa pergunta. Talvez devido ao erro de não reconhecermos a natureza orgânica da igreja. Olha comigo na sua Bíblia, versículo de número 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que esse versículo ensina para mim e para você é de que a igreja do Senhor Jesus tem uma natureza orgânica. E dizer que a igreja tem uma natureza orgânica tem a ver com o fato de que eu e você estamos ligados a uma comunhão espiritual, e aquilo que move a sua vida também influencia a minha. A sua dor também é compartilhada por mim, seus problemas também influenciam a igreja.
Não é só porque eu decido ou não participar dos seus problemas, mas nós somos um corpo. Às vezes nós podemos achar que a fragilidade, que a dependência espiritual, que o momento de fraqueza do irmão que está do meu lado não me influencia. Mas se você crê que a unidade da igreja é a unidade espiritual, eu quero te dizer que isso te influencia sim. Sim, definitivamente. Às vezes a gente não consegue entender por que as coisas não estão fluindo. Por que as coisas não estão do nosso jeito. Talvez porque nós não estejamos percebendo que tem gente que precisa de um gás novo, de uma palavra nova, de uma orientação nova, de um tempo de oração, de um tempo de refrigério, talvez. Tem gente do nosso lado precisando tanto da graça do Senhor e a gente simplesmente não está enxergando. Isso influencia essa família, isso influencia a igreja inteira do Senhor Jesus. Irmãos, como nós precisamos pensar sobre isso? Como nós precisamos pensar na natureza orgânica da igreja? Nosso relacionamento dentro da igreja não é um relacionamento técnico, não é um relacionamento formal. Nós não contratamos pessoas para fazer a vida da igreja funcionar. Nós não terceirizamos a nossa comunhão. Nós acreditamos que eu e você precisamos treinar a nova geração, para que a nova geração de crentes dessa igreja assuma a responsabilidade de segurar o bastão da fé, de guiar a igreja para novos tempos, de viver uma nova realidade. E que se nós não investirmos nos nossos filhos, os nossos adolescentes, nas futuras gerações, se nós não orarmos por eles, não intercedemos por eles, não ensinarmos a nossa geração, nós não vamos prosperar. Nós precisamos disso. Precisamos de um legado, precisamos passar o bastão, precisamos discipular, precisamos acreditar que isso é o nosso meio, que isso é a igreja, que essa é a comunhão. Porque senão a gente começa a estagnar, irmãos. Quem está trabalhando há muito tempo começa a se cansar. Quem já está há muito tempo liderando algum trabalho, ministério, grupo familiar, começa a ficar exausto. Tem que ter gente nova. Tem que ter gente encorajada. Isso vai acontecer quando nós treinarmos, isso vai acontecer quando nós tivermos curso, mas isso vai acontecer também quando você testemunhar, quando nós alimentarmos uma paixão por uma nova geração de gente que vai segurar o bastão da fé. Como nós precisamos disso? Como nós ansiamos isso no nosso meio? Eu gosto de imaginar. O presbítero Edilto fez essa pergunta na nossa reunião de oração hoje. E eu já estava programado para fazê-la aqui também. Como seria a nossa igreja se cada membro dessa igreja decidisse arregaçar as mangas, encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e trabalhar? Você consegue pensar nisso? Todo mundo. Acha o seu cantinho, acha alguma coisa para você fazer, acha alguma coisa onde você possa servir, vocacionalmente, com os seus dons. A igreja que a gente quer ser. Essa tarde, enquanto terminava de pesquisar para esse sermão, li uma pesquisa feita por um pastor sobre os 29 motivos por que as pessoas não servem na igreja. Eu pensei em trazer aqui para ler para você, mas 29 é muito. Aí eu desisti. Mas dá para resumir. Resumindo os 29 motivos por que as pessoas não servem. A maior parte das vezes. Porque nós dizemos que nós não temos tempo. Porque nós não temos tempo. Segundo big motivo. Esse é forte. Porque ninguém nunca me convidou. Porque ninguém nunca me convidou. Terceiro grande motivo. Porque eu acho que não tem espaço para mim. Se você pensa isso, irmão, pode desistir. Tem espaço. Mas tem mesmo. Tem espaço. O Ministério Louvor está com vagas abertas aí. Basta saber cantar, para valer. Não é chuveiro não, hein? Ou tocar alguma coisinha, mais ou menos. Pode fazer o curso. Mas não é só Ministério Louvor. Ministério de Homens tem vaga aí? Tem vaga? Muita? Ministério Infantil tem vaga? Maurinho, precisando de gente lá? Rapaz.
Perângela, Carla, ministério lá, nossa EBI, precisa de gente para dar aula? Ixi. Junta diaconal, precisa de gente para auxiliar aí, a igreja? Ontem teve um mutirão aí da junta, precisou de gente? Gente, tem vaga. Dá para você arrumar seu cantinho. Irmãos, nós precisamos então reconhecer algumas coisas na nossa vida como igreja. Eu queria que você guardasse, se você pudesse, você anotasse, ou você registrasse isso no seu coração, 3 coisas que eu queria que você reconhecesse. 3 coisas que eu queria que você colocasse diante de você e dissesse: Senhor, eu preciso reconhecer, acreditar e viver isso aqui. Primeira, eu queria que você pudesse guardar, anotar, registrar. Luizinho, anota bem esse negócio para nós aí, para você postar depois. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer, pela fé em Jesus, que cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Eu e você precisamos reconhecer que cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Ponto final. Isso não pode ser relativizado, isso não pode ser questionado, isso não pode ser mudado. Essa é a palavra de Deus, essa é a orientação de Deus, esse é o propósito da igreja. Se eu digo que eu não tenho um papel no corpo de Cristo, eu estou dizendo que eu não faço parte desse corpo. Porque o corpo de Cristo é feito de membros. Eu e você somos membros desse corpo. Qual é o seu papel? Reconheça isso em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 10, diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro não está dizendo sobre o dom que você vai receber. Pedro não está dizendo sobre o dom que você está pensando em ter. Pedro não está dizendo sobre o dom que você talvez tenha. Pedro está dizendo sobre o dom que você já recebeu. Qual é? Se você não sabe, faz a classe de manhã aqui junto com o pastor Milton e o Janak. A classe para te ajudar a identificar os seus dons. Porque você tem. Se o Espírito de Deus habita no seu coração, você foi dotado pela graça de Deus e capacitado a servir a Deus dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Segunda coisa que eu queria que você anotasse, nós reconhecêssemos como igreja. Nós precisamos reconhecer que o maior no reino dos céus é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que é servo uns dos outros. A cadeira de honra, a cadeira de glória, o trono de autoridade, o trono de soberania, aquele que tem a última palavra, aquele que não pode ser questionado, essa cadeira já foi preenchida por Jesus de Nazaré. O resto de nós aqui vamos ocupar cargo secundário. Eu, pastor Milton, o conselho, a junta diaconal, todo mundo. Não existe hierarquia espiritual no nosso meio, como se alguns irmãos fossem mais parecidos com Jesus e sublimes e autoridade do que outros. Toda a autoridade que nós temos é a autoridade delegada pelo Senhor da glória, Jesus Cristo. Irmãos, eu só posso estar aqui à frente de você falando nesses minutos por causa de uma autoridade delegada pelo Senhor Jesus. A igreja é dele, o rebanho é dele, a palavra é dele, o resultado da palavra é dele e a glória é dele. Ponto final. O maior no reino dos céus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. O maior privilégio que um crente precisa ter é o privilégio de servir. É o privilégio de abençoar as pessoas. Ontem de manhã eu fui constrangido por uma pessoa que me serviu de uma maneira tão linda. Estava pregando pela manhã num encontro de adolescentes. E aí então fomos enfrentar a fila para poder pegar o almoço. Estávamos eu, Thalita, com os 2 meninos. E Samuelzinho já estava cutucando minha perna, falando: papá, pai, papá, tem que papar. Eu, tá bom, senhor, espera, mas olha o tamanho da fila. Vamos romper em fé aqui. Daqui a pouco nós vamos papar. Aguenta firme. E então um menino, um moço jovem,
meu aluno no seminário, se aproximou de mim com um prato de comida, mas pensa num prato. Um prato bonito, mas robusto, gente. Mas era um prato de verdade. E ele chegou e falou, pastor, é seu. Eu falei, não, cara, você é doido? Não é seu, eu peguei para você dar para os seus filhos primeiro. Eu falei, não, isso é seu. Pode dar para o seu filho, ele também tem filho. Eu falei, não, eu peguei o meu, peguei o da minha esposa, para a gente dar para o nosso filho, mas peguei o seu. Porque eu vi que o senhor estava pregando, que você não ia conseguir entrar na fila antes, então eu peguei o seu de uma vez. Eu falei, rapaz, que benção, me dá esse prato aqui, glória a Deus. Depois que ele me convenceu, eu cedi, né? Eu cedi. Glória a Deus, me dá esse prato aqui. Obrigado, agradeci, fiquei feliz. Olhei para a Thalita fez aquela cara de tipo assim, como assim? Falei, milagre. Multiplicação. E milagre simples também, viu, gente? Não tem só milagre extraordinário, não. Às vezes é alguém. E aí eu fui sentar com os meninos, falei com o Thalita, então vai, continua na fila, que eu vou dar o almoço para o Samuel e para a Sofia, esse prato eu vou dar para eles. Você pega o meu e o seu lá para mim. Tá bom, combinado. E aí fui sentar e não tinha mesa, só tinha banco. Como é que você dá comida para 2 meninos em banco, gente? É milagre também. E aí quando eu fui chegando com o prato, administrando Samuel, administrando Sofia para aqui, o prato ali, Bíblia debaixo do braço. Chega o menino, sai correndo, larga, mesmo menino, larga o prato dele, vai correndo, pega uma cadeira e põe a cadeira na minha frente e fala, pastor, isso aí é para Samuel sentar. Eu falei, filho, agora estou ficando emocionado mesmo. Esse menino é crente. O menino servo. E a esposa dele olhou para mim e falou, olha, pastor, isso na ausência dele. Pastor, esse aí, se não for ordenado, pelo menos serve, ele vai ser. Falei, filho, se ele não passar no seminário, na diaconia, com certeza ele está dentro. Talvez o ramo dele não seja pastoreio. Eu acho que é. Eu fico constrangido. Que coisa simples, não é? Que coisa boba, não é? Tão básico isso. Só porque ele pegou um prato de comida. Só porque ele pegou uma cadeira para me ajudar. Sabe por que isso é bonito, irmãos? Porque o Rei da Glória veio a esse mundo não para ser servido, mas para nos servir. Porque o Rei da Glória despiu-se de sua própria glória, se fez homem, se humilhou, assumiu forma de servo, lavou os nossos pés, nos livrou dos nossos pecados, morreu na cruz por nós. O maior de todos se fez menor de todos. O mais puro de todos se fez maldito no maneiro. O mais sublime de todos se fez humilde, homem de dores. Aquele que tem beleza eterna e inefável se fez feio, machucado, ferido por amor de nós. Nele não havia beleza nem formosura, nada que nos atraísse, mas por suas pisaduras nós somos sarados. Servimos uns aos outros é belo, porque o Senhor Jesus nos ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Você tem um lugar nessa igreja, sabe por quê? Porque aqui tem espaço para servirmos uns aos outros. Para servirmos uns aos outros. Coloque seus dons, coloque seu talento, coloque seu tempo a serviço do Senhor. Terceiro e último lugar para você anotar e nós terminarmos essa mensagem. Eu e você precisamos reconhecer pela fé que nós não apenas frequentamos uma igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Queria que você guardasse isso no seu coração. Queria que você anotasse isso. Você colocasse na sua Bíblia. Você falasse disso com seus filhos, falasse isso na sua casa. Nós somos a igreja. Nós sustentamos a igreja, nós servimos a igreja, nós batalhamos na igreja, nós evangelizamos, nós fazemos missões, nós servimos ao Senhor, nós entregamos nossos dízimos, nós, não eles, não alguns, nós somos a igreja. Não é a igreja que eu quero ter, não é a igreja que eu quero frequentar, é a igreja que eu quero ser. Eu preciso olhar para a minha igreja e perceber que se tem coisas que precisam ser mudadas, então essas coisas que precisam ser mudadas precisam começar a partir de mim. Senhor, eu quero uma igreja que ora mais. Então começa a vir na reunião de oração, gente. 18 horas.
Senhor, eu quero que essa igreja seja mais bíblica, então começa a ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Não adianta só pregar a Bíblia no domingo se você não ler a Bíblia durante a semana. Senão nós vamos ser uma igreja bíblica de final de semana. No domingo nós somos bíblicosão mesmo, firme. Durante a semana nós somos mais ou menos. Se eu quero uma igreja avivada, começa a vir para esse culto mais preparado. Desliga sua TV de tarde. Dedica um tempo de oração, descansa sua alma, sua mente, para que quando a palavra for pregada, quando os louvores forem cantados, você esteja quebrantado e avivado para a glória de Deus. Sua postura vai influenciar quem está do seu lado. Porque é a igreja que eu quero ser, não a igreja que eu quero ter. Vamos orar? Vamos orar pela igreja que você quer ser junto comigo? Está disposto a ser igreja? Está disposto a não desistir da igreja presbiteriana do Eldorado? Está disposto a não achar um problema aqui e falar, por causa desse problema eu não estou gostando mais, eu vou embora? Seja bem-vindo, nossa igreja tem problemas. Mas onde tem problemas e tem gente crente, o Senhor nos ajuda a vencer as nossas fraquezas pela graça dele. Ele vai ajudar a mim e você. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para que nos dê um coração hospitaleiro. Peça ao Senhor para que haja lugar no nosso meio, para todo mundo servir. Do mais simples até o mais abastado, do mais novo até o mais velho. Do menos influente ao mais influente, do mais fraco até o mais forte. Que haja espaço. Eu queria que você ousadamente fizesse uma oração junto comigo agora. Eu queria que ousadamente você pedisse ao Senhor na sua oração, Deus, faz-nos experimentar um renovo, que todos os membros dessa igreja decidam servir e colocar os seus dons diante do Senhor. Seja corajoso e corajosa, faz comigo essa oração em nome de Jesus.